E o tema da nossa reflexão hoje, caçador de fracassados, ele destoa da realidade que vivemos no mundo hoje. Você sabe que estamos numa sociedade que está à procura de talentos. Uma sociedade que cada vez mais está ávida por encontrar ídolos, estrelas, tops models, pop stars. Nós vamos pensar o contrário disso. Então a nossa sociedade está mergulhada assim. Lembra dos caça-talentos? Os famosos olheiros que vão aos campos de futebol em busca do próximo craque que vai vestir a camisa da seleção ou do time preferido. Assim também temos os caça-talentos no meio artístico, procurando alguém que possa desfilar pelas passarelas do mundo afora, que possa estampar a próxima marca famosa. Também aqueles que o famoso programa americano, American Idol, que inspirou tantos outros programas depois dele, que busca também talentos, vozes diferenciadas, pessoas habilidosas, pessoas que tenham uma marca diferenciada, que se sobressaiam dos demais. Assim, o mundo procura os seus ídolos, procura pessoas talentosas, pessoas que sejam distintas dos demais, e assim tem promovido tantos encontros e oportunidades para que as pessoas mostrem os seus talentos, para que cada um mostre o quanto é excelente. Mas será que todos nós somos assim? Será que todos conseguem ser ídolos? E aqueles que não são selecionados? E aqueles que não são escolhidos para serem o próximo craque, o próximo top model ou o próximo grande artista? São aqueles que ficam esquecidos, são aqueles que no seu plantel não tem muitas vitórias para contar. São aqueles que, talvez como eu e você, se acham à margem dessa sociedade cada vez mais elitista, uma sociedade cada vez mais exclusivista e que vai excluindo qualquer pessoa que não seja o máximo. Essa mensagem é para mim e é para você, que talvez se sinta assim, distante do topo ou distante dos holofotes. Eu peço que você abra sua Bíblia, por favor. Nós vamos ler dois textos. Os dois textos são similares. Primeiro vamos lê-lo segundo o profeta Isaías, Isaías 42, de 1 a 3, para nossa reflexão. E depois esse mesmo texto de Isaías, ele é mencionado no Evangelho de Mateus e nós vamos lê-lo também. Isaías 42, de 1 a 3, o texto sagrado diz assim: Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porei nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. Amém. Agora vamos ler o texto de Mateus 12, de 20 a 21. É o mesmo texto. O evangelista Mateus, ao olhar Jesus fazendo os milagres, olhando o ministério de Jesus, por inspiração, Mateus percebeu que a profecia que acabamos de ler, dita pelo profeta Isaías, cumpria-se cabalmente em Cristo Jesus. Mateus capítulo 12, dos versos 18 a 20. O texto diz assim para nós: Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá, nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve à vitória a justiça. Amém. Assim, meus irmãos, nós queremos pensar nessa noite sobre um personagem, e esse personagem é Jesus, esse personagem é Deus, que não veio para esmagar o caniço rachado ou a cana quebrada, nem veio também para apagar o pavio fumegante. Ele veio para restaurar, trazer vida àquele que se sente destroçado neste mundo,
àqueles que se sentem excluídos da sociedade. Esse Jesus veio trazer vida e vida em abundância. Um Jesus que transforma a nossa história, que transforma a nossa vida. Nós vamos então pensar em primeiro lugar, à luz desse texto que nós lemos. Você conhece esses personagens aqui? Você conhece o Walt Disney? Veja a história dele. Despedido de um jornal por falta de imaginação e por não possuir ideias originais. Já pensou em que império ele tornou depois? Albert Einstein, veja o que foi dito dele. Começou a falar com quase 4 anos de idade. E sua professora disse à família que ele não seria muita coisa. Oprah Winfrey, uma das grandes âncoras, apresentadoras nos Estados Unidos, perdeu o cargo no jornal para uma nova âncora, pois, abre aspas, ela não se encaixava na televisão. E o que dizer do Michael Jordan, o cestinha de ouro da NBA, após ser cortado do time de basquete colegial, se trancou no quarto e chorou por horas, e mal sabia ele que depois se tornaria o grande jogador de basquete dos Estados Unidos. E também os Beatles, rejeitados por uma gravadora, pois não gostaram do som que, abre aspas, não teriam futuro no show business. Quantos julgamentos errados, equivocados, e assim como eu e você também, muitos nos julgam de forma equivocada. E então, meus irmãos, você conhece algum caça-fracassos? Só existe um, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Ele veio para buscar os doentes, como falamos na semana passada. Ele veio para os enfermos e não para os sãos. Veio para aqueles que estavam perdidos e não para aqueles que se achavam encontrados na graça de Deus. Eu quero então pensar em primeiro lugar, Jesus procura os fracassados. Veja o texto que nós lemos. Eis o meu servo a quem sustento, o meu escolhido em quem tenho prazer, porei nele o meu espírito e ele trará justiça às nações. Quando o profeta Isaías escreveu esse texto, meus irmãos, o povo de Israel estava enfrentando um terrível cativeiro, o cativeiro da Babilônia. O povo estava sendo levado cativo para a Babilônia, a sua cidade destruída, os bens e as riquezas do templo saqueadas pelo Império Babilônico, e o povo então agora deixa a sua cidade. A história conta que aproximadamente 200.000 pessoas, entre eles adultos, homens, crianças e mulheres, precisaram deixar a sua terra natal, a cidade de Jerusalém com os seus muros destruídos, as suas portas queimadas, e o povo sendo levado de forma vergonhosa, agora fracassados, destruídos para o Império Babilônico, cativos, e ali permaneceram durante 70 anos, numa escravidão amarga, vergonhosa, e que trouxe tantos danos para o povo de Israel, tanta vergonha para essa nação, a nação escolhida pelo Senhor. E ali no cativeiro da Babilônia surge um salmo que está na nossa Bíblia, o Salmo 137, que foi composto dentro daquele contexto do cativeiro da Babilônia, onde o salmista disse assim: junto aos rios da Babilônia nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas, ali os nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Percebe a decepção no coração do povo? Eles já tinham pegado as suas harpas, instrumentos. Eu pergunto, salgueiro por acaso é lugar de pendurar harpa? Quem pendura uma harpa no salgueiro não está pretendendo usá-la nunca mais. Quem pendura as suas harpas, os seus instrumentos de louvor nas árvores, está dizendo: isso aqui não tem utilidade mais para mim, não há mais canção no meu coração, não há mais esperança no meu peito, não há mais nada que eu queira fazer. E que cena talvez triste, dantesca para o povo de Israel, vendo os seus opressores pedindo para que eles cantassem louvores para que eles pudessem se divertir. Já pensou que coisa trágica? E eles então dizendo: como podemos cantar os louvores de Sião numa terra estranha, numa terra estrangeira? Ah, meus irmãos, o louvor havia sumido
do coração e dos lábios do povo de Deus. Estavam amargando um cativeiro. E por que o povo havia sido levado para o cativeiro? Sem razão não foi. Israel fracassou, meus irmãos, por causa dos seus inúmeros pecados. Uma nação que havia se esquecido de Deus, uma nação que tinha se capitulado à adoração de ídolos e de imagens de escultura, uma nação que havia se esquecido dos seus órfãos e das suas viúvas, que havia esquecido a santidade que Deus exige do seu povo, que estavam agora envolvidos com todo tipo de imundícia e de sujidade das nações vizinhas de Israel, e que já estava contaminada com todo tipo de pecado e de iniquidade das nações que estavam ao seu redor. E assim, meus irmãos, Deus trouxe julgamento ao povo de Israel. E ainda mais, uma das razões do povo estar ali foi também por não cultivar a terra da forma que Deus mandou. Sabia disso? Além de todos os pecados do povo de Israel, eles não obedeceram uma ordenança do Senhor de que a terra deveria ter descanso a cada 7 anos. A cada 7 anos, o povo de Israel não poderia cultivar a terra, deveria deixá-la descansar. Era o ano sabático da terra. Para quê? Para que a terra pudesse recuperar a sua condição de fertilidade, para que a terra pudesse descansar. Depois de 6 anos de trabalho, o 7º ano não deveria haver nenhum tipo de safra. Aquilo que os agrônomos já fazem hoje, o manejo da terra, de determinado período a terra não ser cultivada, para que ela possa produzir ainda mais. E o povo de Israel nem isso obedeceu. E Deus então agora leva o povo para o cativeiro. E para cada ano que eles não deixaram a terra descansar, 10 anos foram somados, no total 70 anos de cativeiro, porque o povo também não cuidou da terra. Isso mostra, meus irmãos, que Deus olha e espera de nós uma vida de servos dele, que sejam integrais, que cuidem bem, inclusive da natureza. Portanto, crente não joga papel de bala, nem papel de qualquer tipo de coisa no chão. Crente não joga lixo fora da lixeira. É sério isso, hein? E Deus vê quanto estrago um papelzinho, um lixo descartado de forma irresponsável provoca nas grandes cidades. Você e eu sabemos disso. Vivemos numa região que volta e meia sofre com alagamentos. Casas são invadidas pelas águas. E quando vai se ver, a culpa logo jogamos na prefeitura, mas muitas vezes a culpa é nossa. Muitas vezes nós estamos degradando o meio ambiente, nós mesmos estamos destruindo o nosso local onde habitamos. Portanto, seja um crente com DNA ambiental, seja um crente aprovado pelo Greenpeace, que o Greenpeace não olhe para nós e veja em nós degradadores do meio ambiente, mas sejamos íntegros em todas as coisas, meus irmãos. E o povo de Israel tinha cometido todo esse tipo de iniquidade, até a destruição do solo, e Deus os castigou por causa disso. Deus permitiu que o cativeiro acontecesse. E no contexto de Mateus, lemos Isaías e lemos em Mateus. Em Mateus acontece a mesma história. Agora o povo não estava fora da sua terra, não estava levado cativo para uma terra distante, mas estavam privados da sua liberdade da mesma maneira. Agora o que acontecia em Israel era a dominação do Império Romano. Um império que chegou com mão de ferro ali sobre aquela nação, que impunha a sua língua, impunha a sua cultura, que impunha a sua moeda e exigia altos e pesados impostos, como nós vimos na semana passada. Uma nação subjugada agora ao Império Romano, privados da sua liberdade de poderem ter o domínio das suas próprias decisões. Não sei o que é pior, estar escravo numa terra distante ou estar dentro da sua própria casa, com o dedo em riste, com um chicote nas costas e tendo que pagar impostos e ainda tendo que submeter a todo o capricho dos imperadores romanos. Não sei o que é pior. E Jesus chega nesse contexto. Jesus chega dentro do povo de Israel, vem para os judeus, vem a este mundo, no momento em que Israel estava debaixo do Império Romano, subjugada por eles. E assim, meus irmãos, não pode ser conosco. Por isso nós precisamos hoje exercitar misericórdia. Porque quando não se recebe misericórdia, aqueles que estão castigados, aqueles que são fustigados pela vara, pela opressão,
sabem o quanto que faz falta haver misericórdia para com eles. Aqueles que caem pelo caminho precisam ser restaurados. Nós precisamos ser pessoas que socorram os outros. Nós precisamos hoje, meus irmãos, assim como Jesus não veio esmagar a cana quebrada, assim como Jesus não veio apagar o pavio que fumega, a Igreja de Cristo tem esse papel. Ela também tem que fazer o mesmo, a mesma misericórdia. Não ter a pressa que havia no passado de excluir pessoas que eram excluídas da igreja, excluídas do hall de membros por motivos banais. Já dei uma lista aqui, uma mensagem anterior que preguei. Um irmão que foi excluído porque não estava usando chapéu. Todo mundo tinha que usar chapéu. Foi pego sem chapéu, está excluído da igreja. O outro foi excluído porque estava jogando bola. Outro foi excluído porque estava andando de bicicleta. O outro foi excluído porque foi à praia. E assim, meus irmãos, por causa de motivos fúteis, banais, coisas pequenas, quanta gente foi tratado de forma grosseira, esmagando o pavio que nem fumegando estava. E assim nós não podemos fazer o mesmo, mas precisamos hoje ter um olhar de misericórdia com aqueles que estão caídos, por aqueles que tropeçam. Alguém já disse uma frase muito dura a respeito da igreja, e a frase diz assim, que a igreja é o único batalhão que não volta para socorrer, para resgatar os seus soldados feridos. Uma acusação muito grave, muito séria para a igreja, mas nós não podemos ser estes, não podemos assinar embaixo e endossar essa frase tão maldita, mas precisamos a todo custo, meus irmãos, socorrer, salvar aqueles que estão perdidos e ter compaixão daqueles que tropeçam e caem, daqueles que vacilam, daqueles que são abocanhados pelo leão que está ao nosso redor, Satanás e os seus demônios. Precisamos assim socorrer aqueles que vão caindo pelo caminho. E continuando, ele veio para os que nada são, para os que se acham perdedores e fracos, ele veio por amor. Assim foi a ação de Jesus. Por isso mesmo há um texto que diz, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Jesus veio trazer salvação a um povo de dura cerviz, um povo de coração duro. Jesus veio para aqueles que estavam prostrados e perdidos. Deus não procura, meus irmãos, vasos de ouro. Deus procura vasos de barro. Veja esse texto aqui de 2 Coríntios 4:7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Portanto, talvez você esteja achando, mas eu sou apenas um vaso de barro. Eu não tenho grandes capacidades, eu não tenho grandes dotes, eu não tenho grandes talentos, eu não tenho como servir a Deus. Eu sou muito pequeno, eu sou muito fraco. Esse discurso e essa desculpa, alguns já usaram com Deus no passado. Quando Deus foi chamar Gideão e disse, varão valoroso, Deus é contigo, você vai libertar Israel. Qual foi a desculpa de Gideão? Mas eu sou o menor, eu sou o menorzinho da casa dos meus pais, como que eu vou? Lembra também de Moisés, quando Deus chama Moisés e fala, você vai libertar Israel. Moisés começa a dar desculpa, mas eu sou gago, eu sou pesado de língua, como é que eles vão acreditar em mim? E Deus vai usando Moisés, como usou também Gideão, e Ele pode usar a mim e a você. Portanto, quando Deus te chamar para alguma coisa, não coloque empecilhos, não se ache incapaz, não se ache indigno. Deus conta comigo e conta com você para fazer a sua obra. Ele que capacita os escolhidos, Ele não escolhe capacitados. Deus usa vasos de barro, não se esqueça disso. Deus não procura vasos de ouro, mas Ele procura vasos de barro, frágeis, limitados, como eu e você. Portanto, deixa Deus te usar, seja usado por Ele. Em segundo lugar, Jesus se compadece dos fracassados, porque não adianta só querer vir em encontro dos fracassados, mas se não houvesse compaixão no seu coração. E Ele, além de vir, Ele também se compadeceu. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio que fumega, o pavio fumegante. Eu queria falar um pouco sobre isso. Essa expressão está um pouco distante de nós. Vivemos num ambiente onde a luz é elétrica, mas aqueles que vieram lá do Nordeste, lá no interior,
de Barbacena, né? Quem vem lá do interior, do Nordeste, da região rural, conhece a realidade do lampião, conhece a realidade da lamparina, um objeto pequeno onde coloca-se ali um combustível, um pavio, e a luz para as noites é dada através desse instrumento, da lamparina. E a lamparina, para funcionar, precisa de combustível, mas tem que ter um pavio no meio dela. E aquelas pessoas que usam a lamparina sabem que com o tempo o pavio vai se desgastando, ele vai se corroendo pela própria chama que vai sendo dada por ele mesmo. Até que chega um ponto que o pavio, mesmo que haja combustível na lamparina, já não funciona mais. Ele já está gasto. E nessa hora, esse pavio, ao invés de produzir luz, ele produz somente fumaça. E Jesus está falando disso, o texto está falando disso. Que Jesus é esse que olha para o pavio que está só produzindo fumaça. Fumaça e, diga de passagem, mau cheiro também. Quando você pega uma vela que está apagando assim, igual na figura, você sabe o mau cheiro que dá. E assim, o pavio que está fumegando é como aquela imagem ali da vela que já se apagou. E está saindo apenas uma fumaça daquilo que antes era uma chama. E o texto está dizendo que Deus, que Jesus, não apaga o pavio que está fumegando. Quem é esse pavio fumegante? Muitas vezes, meus irmãos, sou eu e você. Quando as nossas forças parecem que já estão no fim, quando parece que já não há esperança para nós, quando todos que estão ao nosso redor dizem não, quando todos começam a dar conselhos semelhantes aos conselhos da mulher de Jó. Lembra o que a mulher dele falou para ele? Amaldiçoa esse Deus e morre de uma vez. Que conselho de mulher, hein? Que mulher era essa de Jó? Eu não quero conhecer, não quero nem saber quem é, quero passar longe. A mulher que dá conselho para o homem se matar, porque amaldiçoa esse Deus e morre, é a mesma coisa dizer, xinga Deus e pula da ponte. Era a mesma coisa que ela estava dizendo para Jó. Dá fim à sua vida de sofrimento. Muitas pessoas vão fazer isso com você. Muitas pessoas, não faltarão esses conselheiros malditos, que diante de uma situação grave, diante de uma situação desesperadora, diante de uma situação caótica, vão chegar para você e dizer, acaba logo com isso, dá um tiro na cabeça, acaba com a sua vida. Não faltarão conselheiros para isso, mas será nesse momento que eu quero que você se lembre dessa imagem, que você se lembre desse texto. Ninguém acredita em mim, ninguém me valoriza mais, mas há um Deus de poder que não apagará esse pavio que está fumegando. Glórias a Deus por isso. Por isso, pode ser a situação mais difícil que você estiver enfrentando, há um Deus que ainda acredita em você e que ainda deseja fazer uma obra na sua vida. O pavio fumegando, ele é logo descartado, como eu falei. Você está gasto, você está desconectado do combustível, ou você já está vazio, sem força nenhuma. Não há nada de Deus mais em você. Talvez você se veja assim, eu estou fumegando porque não há mais essência nenhuma de Deus na minha vida. Não há mais nada que se lembre ou que tenha qualquer semelhança com aquilo que Deus tem para oferecer. Eu estou tão distante de Deus que agora não há mais nem semelhança de Deus na minha vida mais. Eu já estou mais à imagem da derrota, da destruição, do fracasso. Se esse é o seu caso, há esperança para você. Jesus pode novamente fazer brotar a vida. Ele pode novamente acender a chama que estava apagada no seu coração. Ele pode novamente fazer ferver o seu coração e fazer de você uma nova criatura. Você está produzindo luz ou apenas fumaça? Se você está apenas fumegando, eu quero dizer que há esperança para você. Jesus não veio para te julgar. Jesus não veio para acabar de sacramentar a sua derrota. Pelo contrário, Ele veio para os doentes, Ele veio para os enfermos, Ele veio para aqueles que estão abatidos, aqueles que estão destruídos. Há um Deus de poder que nos restaura e que nos fortalece. E a cana quebrada? Eu até tinha pedido um irmão da igreja que usa bengala. De vez em quando ele usa, tem vezes que usa, tem vezes que não. Mas hoje
aconteceu dele estar usando. Eu não pude pegar a bengala dele emprestado. E ele ficou preocupado quando viu a mensagem: pastor, aconteceu alguma coisa? Você está precisando da bengala, por quê? Aconteceu algum acidente? Eu falei: não, eu só queria usar uma ilustração na mensagem. Mas a cana quebrada, a cana que está se referindo aqui, é como uma bengala. Quem já usou uma bengala sabe a falta que ela faz. Você, quando está usando uma bengala, o que acontece? Você apoia o seu peso todo em cima da bengala. E você confia que ela vai sustentar o seu peso. E se ela não sustentar, e se ela estiver já com algumas trincas, você vai ter coragem de colocar o seu peso todo em cima dela? Se ela já estiver com algumas rachaduras, você vai ter coragem de continuar apoiando o seu peso em cima dessa bengala que já está trincada? É lógico que não. O que é natural eu e você fazermos? Quando olhamos uma bengala que já está trincada, qual o destino dela? O lixo. Não tem mais utilidade nenhuma, não presta para mais nada, não tem mais serventia. E o que o texto está dizendo? Que essa cana quebrada, essa bengala que já não serve para nada, uma bengala imprestável, sabe o que Jesus faz com ela? Não joga no lixo, Ele restaura, Ele transforma, Ele continua acreditando, Ele continua colocando esperanças numa bengala quebrada. E essa bengala quebrada pode ser eu, pode ser você, pode ser cada um de nós. Quebrado emocionalmente, perdoe-se e receba o perdão de Jesus. Meus irmãos, é tão triste vermos pessoas que ao longo da sua vida vão sendo quebrados emocionalmente, vão passando por situações tão duras, vão passando por situações tão traumáticas, e às vezes pecados tão graves. E sabe o que acontece? Elas pedem perdão a Deus, Deus as perdoa imediatamente, mas acontece um problema: a pessoa não se perdoa. Ela continua lamentando, ela continua carregando um peso, continua carregando um fardo pesado, porque ela não se perdoou. Ela já recebeu o perdão de Deus, mas não acredita. E o diabo continua soprando nos seus ouvidos: você não merece o perdão de Deus. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, seja qual for o seu pecado, seja qual for a sua situação, seja qual for a seu tropeço, seja qual for o laço que você tenha caído, há perdão para a sua vida em nome de Jesus. Deus te perdoa e te restaura por completo e faz de você uma nova criatura. Há perdão para você, há esperança para o ferido, há esperança para aquele que está destroçado pelo pecado. Quebrado moralmente, Jesus é especialista em restaurar. O que não dizer do apóstolo Pedro? Lembra? Jesus já tinha avisado a ele: Pedro, você vai me negar 3 vezes. Antes que o galo cante 3 vezes você me negará. E Pedro não acreditou. E Jesus estava ali, sendo açoitado, sendo humilhado. E as pessoas começaram a dizer: esse aqui também é seguidor dele, esse aqui também é seguidor de Jesus. E ele 3 vezes disse: eu não sou, eu não conheço esse homem, eu não estava com ele, eu não fazia parte da sua equipe. E Pedro, assim, destroçado, quebrado moralmente, sabe o que Jesus faz com ele? Jesus não desprezou. Depois da ressurreição, Jesus aparece para Pedro lá no Mar da Galileia. Sabe o que Pedro estava fazendo? Já tinha esquecido de tudo que Jesus falou, tinha voltado a pescar. Jesus disse que ele seria pescador de homens, mas ele não, ele voltou a pescar peixe mesmo. E ele estava ali humilhado, quebrado. Jesus está lá na areia, já com um peixinho sendo assado na brasa, e convida Pedro. Quando Pedro chega, sabe o que Jesus falou para ele? Jesus podia bem dizer assim: Ê Pedro, mas que papelão, hein Pedro? Ê Pedro, vou te contar, mas que vergonha, hein Pedro? Mas você, Pedro, foi fazer uma dessa comigo, Pedro? Eu te avisei que você ia me negar, você foi lá e negou mesmo, mas que papelão, hein? Foi isso que Jesus falou? Não. Jesus fez uma pergunta a Pedro assim: tu me amas? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus falou o quê? Cuida, apacenta os meus cordeirinhos. Jesus falou isso para Pedro 3 vezes. Perguntou a 2ª vez: Simão, Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu: sim, Senhor. Na 3ª vez, Jesus de novo perguntou: Simão, Pedro, tu me amas?
ele se entristeceu e disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus falou: apacenta os meus cordeirinhos. Jesus não desistiu de Pedro. No meio da sua agenda, nos 40 dias que Jesus havia ressuscitado e andou pela terra, ele separou um dia para ir encontrar com Pedro no mar da Galileia, para restaurar aquele pescador quebrado, humilhado, quebrado, com todas as acusações nos seus ouvidos, com a voz do diabo gritando no ouvido dele que ele não merecia, que ele era um fracassado. Quebrado espiritualmente, Jesus liberta. Há tantas pessoas que estão quebradas espiritualmente, cativos do pecado, cativos de pactos e de situações nas quais se envolvem, e acham que não é possível saírem desse meio, e acham que não é possível mais terem uma vida de liberdade. Pessoas que ficam escravas daquilo que adoram, dos deuses que servem. Mas Jesus veio para libertar a todos. Ele veio para trazer libertação aos cativos, trazer novamente vista aos cegos, trazer vida àqueles que estavam doentes. Esse é o Jesus que nós cremos, o Deus Todo-Poderoso. E Jesus também, ele não apenas veio para salvar os que estão fracassados, ele não apenas se incomodou, porque se incomodar e não fazer nada não tem muita serventia. Jesus veio para transformar a vida das pessoas. Eis o meu servo. Quem é esse servo? É Jesus, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Deus falando: não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Assim Jesus quer fazer essa obra de transformação na minha e na sua vida. Meu querido, Jesus quer levar você à justiça, levar você à vitória, quer tirar você da prostração, da humilhação, fazer de você alguém que possa andar de cabeça erguida. Eu lembro de uma experiência contada pelo pastor de saudosa memória, pastor Oliveira de Araújo, pastor da Primeira Igreja Batista de Vitória. E ele dizendo que um dia foi chamado a uma casa, uma residência, para libertar uma pessoa que estava possessa por demônios. E ele foi com algum grupo de irmãos ali naquela casa. E quando entrou aquele lugar, o demônio que estava possuindo aquela mulher começou a acusá-lo e com o dedo em riste começou a dizer: você está aqui, mas eu sei de todos os seus defeitos. Você que já aprontou isso, mais isso e mais isso, veio aqui para libertar essa mulher. Ela me pertence, você não tem poder aqui. Você que já aprontou isso e mais isso e mais isso. E o demônio foi dando uma lista de todos os defeitos dele, de todos os pecados dele. Ele esperou aquele demônio falar e disse: agora eu vou te falar o seguinte, demônio, em nome de Jesus de Nazaré, você vai deixar essa vida agora, porque esse que você colocou os pecados aí, esse que você acabou de narrar os pecados, esse homem já morreu. Jesus já cravou os meus pecados na cruz, ele já fez de mim uma nova criatura, e eu agora estou livre e liberto, e em nome de Jesus eu te ordeno, sai dele. Isso aí, e o demônio deixou aquela mulher, e aquela vida foi liberta. Assim, meus irmãos, eu e você também somos ex alguma coisa. Cada um de nós que estamos aqui temos os nossos fracassos, temos as nossas quedas, temos os nossos reveses, temos as nossas fraquezas, mas nada disso importa quando estamos nas mãos do Senhor. Ele faz até mesmo de um caniço rachado, de uma bengala quebrada inútil, até de um pavio que está fumegando, só produzindo fumaça, ele faz de nós novas criaturas. Jesus transforma os fracassados. A figura do servo sofredor é Jesus. Ele restaurou muitas pessoas. Falamos semana passada sobre Mateus, um cobrador de impostos, que não se achava digno nem de orar. Falamos também sobre Zaqueu, outro cobrador de impostos e também ladrão, que roubava as pessoas. O que não dizer de Pedro, que falamos agora? O que não dizer da mulher adúltera, que foi colocada aos pés de Jesus, e aqueles homens dizendo para que ela fosse apedrejada? O que não dizer da mulher samaritana, que foi em busca de água? Uma mulher que foi buscar água ao meio-dia. Ninguém buscava água ao meio-dia. Depois olha no texto lá. Ninguém buscava água ao meio-dia. Por que ela foi ao meio-dia? Porque não queria ser vista por ninguém. Porque ninguém gostava daquela mulher.
Uma mulher que já tinha tido 6 maridos e o último que estava com ela não era marido também. Os homens deviam até ter medo de olhar para aquela mulher. E se a minha mulher vê olhando para essa outra aqui, o negócio vai ficar feio lá em casa. Uma mulher que já devia ter roubado o marido de outras mulheres, que tinha uma vida promíscua, que não tinha fidelidade nos seus relacionamentos e que, portanto, era mal vista por toda aquela sociedade. Mas ao encontrar-se com Jesus, Jesus disse a ela: aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. A sede de companhia, a sede de sentir-se amada, que aquela mulher tentava preencher com tantos maridos, com tantas companhias, foi preenchida pelo poder do sangue de Cristo Jesus na sua vida. Jesus continua transformando vidas hoje. Jesus continua fazendo uma obra de regeneração, uma obra de transformação na vida de todo ser humano. Como é maravilhoso vermos homens, como essa semana eu estava conversando com um irmão aqui da nossa igreja, e ele dizendo: pastor, a minha vida era de gastar meu dinheiro no bar. Eu saía do meu trabalho com o meu pagamento da semana, entrava na porta de um bar às 18 horas e só saía de lá à meia-noite, quando o bar já estava fechando. Depois de gastar o meu dinheiro todo naquelas bebidas, eu chegava em casa ainda e batia na minha mulher, deixava a vida do meu filho um inferno, e ainda depois saía de lá de casa e ainda procurar a mulher na rua. Testemunho de um irmão aqui da nossa igreja. E ele disse: até o dia que eu tive um encontro com Jesus, e nunca mais, nesses 14 anos de vida cristã, coloquei mais uma gota de álcool na minha boca. Testemunho de transformação, de um Deus de poder, que faz isso com as pessoas. Posso dizer o mesmo do meu cunhado, já contei o testemunho dele aqui, o Júlio. Mesma história, uma vida destruída pelo alcoolismo, um ébrio da marca de sair às ruas de madrugada procurando um bar aberto. E quando não achava até esse álcool de limpeza de residência, ele virava na garganta, de tanta dependência que tinha do álcool. Até o dia que encontrou Jesus. Aí ele entrou numa igreja. Jesus transformou a vida dele. E quando a gente vai lá em Vitória, sabe quem faz o culto lá? Não é o pastor aqui não, é o Júlio. E eu faço a questão: Júlio, eu quero ouvir você pregando aqui para nós. E a gente se emociona de ver o Júlio abrindo a Bíblia. Hoje é líder de pequeno grupo lá na Vila Garrido. E ele prega, sempre que a gente vai lá, ele dirige o culto doméstico quando nós estamos lá. Poder de Deus que transforma as pessoas. Aleluia. O padrão da nossa sociedade, meus irmãos, é descartar as pessoas. Jesus não. Jesus, para ele há esperança, para o mais indigno pecador, para ele há esperança. Deus nunca descarta pessoas, ele as recupera. Uma prova é essa aqui. Está vendo essa foto? É o coral da Cristolândia. Glórias a Deus. Sabe quem são esses rapazes que estão cantando aqui? Não foram selecionados no Ídolos, que passa na TV. Não passaram em nenhum show de calouros. Cada um desses rapazes aqui dessa foto, antes estavam drogados, destruídos, vítimas das drogas, apenas com um destino: a morte pelas drogas, ou ser morto pelo traficante por não conseguir pagar as suas dívidas com as drogas. Mas até o dia que entraram dentro de uma igreja, até o dia que tiveram suas vidas transformadas por Jesus, e hoje eles vão pelo Brasil inteiro cantando: eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Que coisa maravilhosa. A mesma coisa com as meninas da Cristolândia. Você pode conhecê-las aqui pertinho de nós, aqui em São Vicente. Alguns pequenos grupos da nossa igreja estão indo lá. A nossa missionária, uma das missionárias que trabalha lá na Cristolândia Feminina, está aqui conosco hoje. Você pode até marcar um dia para ir lá conhecê-la e conhecer as meninas. A mesma história. Mulheres que antes ninguém tinha mais esperança. Ninguém achava que seria possível uma transformação, mas Jesus transformou. E assim, Jesus faz na minha e na sua vida também. Jesus transforma. Eu gostaria de contar uma experiência, uma história verídica, e cantar com você um hino que tem no nosso hinário, finalizando a nossa reflexão. E o autor desse hino é o João Dienê. João Dienê
nasceu em 24 de setembro de 1889, perdão. Apesar de ter nascido próximo a Moscou, na Rússia, veio ao Brasil em 1897, aos 8 anos de idade, onde viveu o resto da sua vida. Sua família era evangélica e eles se instalaram no estado de São Paulo, onde Dienê trabalhou como operário numa fábrica de tecelagem. Ele tornou-se muito conhecido no meio evangélico aos 22 anos, quando criou a letra do conhecido hino A Última Hora. Durante um tempo, ele se separou de sua família, se afastou dos caminhos de Deus, mas ele se arrependeu e foi fiel ao Senhor. E conta a história que ele estava andando pelas ruas de São Paulo, até que um dia ele chegou nas portas da primeira igreja batista de São Paulo. E lá dentro da igreja, os irmãos estavam cantando o hino que ele escreveu, o hino A Última Hora. E ele chegou na porta e falou para o irmão da introdução: bonito esse hino, não é? E o irmão falou: sim, esse hino é uma bênção, é lindo. Ele disse: sabe quem escreveu esse hino? E o rapaz: não, nem imagino. E ele, maltrapilho, sujo, imundo, disse para aquele irmão: eu escrevi a letra desse hino. E aquele irmão não acreditou e convidou para que ele entrasse. E ali, naquele culto, onde foi cantado um hino que ele escreveu, ele entregou a sua vida a Jesus mais uma vez. Aleluia. E eu queria cantar esse hino com você, A Última Hora. Já tem um playback ali para a gente cantar junto. Depois nós vamos orar. Pode colocar aí, Lucas, vamos cantar juntos esse hino. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? Reflita na letra deste hino enquanto nós cantamos. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso
quando ouviste falar de Jesus, mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tens manchada tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de corações limpos poderão ter o gozo nos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, trilharás sim na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Hoje Cristo te quer libertar. Amém. Jesus deseja transformar a sua vida. Aleluia. Nós vamos orar. Deixa eu te pedir, o Reinaldo, se pudesse tocar uma música, esse hino mesmo, se for possível. Nós queremos então, meus irmãos, dar essa oportunidade a você. Jesus não veio para julgar, não veio para destruir, não veio para condenar. Jesus veio para salvar aquele que estava perdido. Jesus veio para os enfermos. Jesus veio para aquele que está sem esperança, para aquele que se acha um pavio fumegante, aquele que se acha já um imprestável, se acha como uma cana quebrada, sem utilidade, desprezado por qualquer pessoa aos olhos humanos. Mas Ele está aqui, Jesus. Ele quer te restaurar, Ele quer te erguer, Ele quer te usar como um instrumento de poder nas suas mãos. E não interessa a sua vida anterior,
até o minuto anterior, não interessa o que você fez ou deixou de fazer, não interessa qual tem sido a sua prática, não interessa qual tem sido o seu descaminho. Há um Deus de poder, Jesus Cristo nosso Senhor, que te ama e quer usar a sua vida e quer fazer de você um instrumento de poder nas mãos dele. Ele não despreza ninguém, nós não desprezamos ninguém. A oportunidade de você buscar a Jesus é agora, e de resgatar, refazer o seu compromisso com Deus. Eu quero orar com você nesse momento. Vamos orar. Amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra que conforta o nosso coração, que alegra o nosso coração, que nos enche de esperança, de sabermos que o Senhor não nos despreza, de saber que o Senhor ainda nos faz úteis para o teu reino, mesmo quebrados, mesmo destroçados, mesmo apenas fumegando, sem produzir luz alguma. Ó Deus, que essa palavra chegue ao coração de cada um dos meus irmãos. Se há alguém aqui hoje sentindo-se desprezado, sentindo-se abatido, que possa agora aceitar a reconciliação contigo, refazer o seu compromisso com o Senhor, e que o Senhor faça de cada um de nós, acende novamente, Senhor, a chama do teu amor, a chama do Evangelho em cada coração. Cura todas as feridas e restaura todos os corações quebrados. Essa é a oração que nós fazemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém.